Você já percebeu como alguns pecados parecem pequenos demais para chamar sua atenção? Pequenos hábitos, pequenas escolhas, pequenas palavras que passam despercebidas, como se não tivessem peso algum diante de Deus. Mas o coração humano se engana com facilidade. E São Francisco de Assis, com sua sabedoria que atravessa séculos, alertava que existem pecados que parecem pequenos aos nossos olhos, mas que diante do céu carregam um peso capaz de fechar portas, apagar graças e afastar a alma da luz divina. Pecados que começam como poeira nos pés, mas que, quando acumulados, transformam-se em lama espessa que prende seus passos espirituais. E se você sente que sua vida está travada, que sua oração perdeu força, que sua alma está cansada sem motivo aparente, talvez esteja aqui a resposta. Às vezes, aquilo que consideramos insignificante é justamente o que está impedindo Deus de agir plenamente na nossa vida. Sabe aquela sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando você faz tudo certo? Você reza, você tenta manter a fé, você segue seus compromissos, mas há um silêncio, uma distância, uma secura espiritual que parece não ter explicação. O céu não te abandonou, mas talvez algo dentro de você esteja abafando a voz de Deus. São Francisco dizia que o pecado que parece pequeno é como uma faísca escondida em palha seca. À primeira vista, não ameaça ninguém. Mas basta um sopro para transformar tudo em incêndio. E hoje você vai descobrir 3 pecados que muitos ignoram, mas que Deus não ignora, porque Ele conhece o efeito devastador que esses pecados têm na alma humana. Antes de seguir, responda a si mesmo em silêncio: quantas vezes você já pensou isso não é nada, todo mundo faz, não é tão grave assim? Quantas vezes você justificou um comportamento porque parecia inofensivo? São Francisco advertia que o mal não entra como tempestade, ele entra como brisa suave. O mal não aparece como monstro, ou aparece como costume. O pecado que destrói não é o que te assusta, é o que você tolera. E é por isso que hoje você precisa ouvir estas palavras com o coração aberto, porque Deus não quer te acusar, Deus quer te libertar. Ele quer te mostrar onde está a raiz que impede sua vida de florescer. O primeiro pecadinho que o mundo inteiro normaliza, mas que fere gravemente o coração de Deus, é a murmuração. Falar mal, reclamar, comentar com leveza o que destrói em profundidade. A murmuração parece tão pequena, tão cotidiana, tão humana, que quase ninguém confessa. E é justamente por isso que ela corrói a alma como ferrugem. São Francisco dizia que a língua é a ferramenta que mais une ou mais separa o homem de Deus. Ele sabia que uma palavra dita sem vigilância pode gerar tempestades espirituais. E talvez você não perceba, mas quando sua boca reclama, critica, espalha desânimo, você muda a atmosfera ao seu redor. Você traz trevas para lugares onde Deus queria iluminar. A murmuração sufoca a graça porque ela nasce da ingratidão, e onde não há gratidão, Deus não permanece. Pense em quantas vezes você acorda já reclamando da vida, do trabalho, da família, do clima, das pessoas. São palavras soltas ao vento, mas cada uma delas cria sombras dentro da alma. Deus age no coração agradecido, porque o coração agradecido reconhece a mão divina até nas pequenas coisas. Mas quando você murmura, seu coração fecha portas. São Francisco exortava seus irmãos dizendo: onde a murmuração, o Espírito Santo não habita. Ele sabia que o mal se aproxima pela fresta da reclamação. E às vezes você não entende porque sua fé está fraca, é porque suas palavras estão contrárias à graça que tenta te visitar. O segundo pecado que parece pequeno, mas que pesa como uma âncora no espírito, é a indiferença. A frieza diante do sofrimento do outro, a falta de sensibilidade, a preguiça de amar. Não é ódio, não é crueldade aberta. É apenas o não me importo. Para o mundo, isso não é pecado. Para Deus, isso é ausência de amor, se onde não há amor, não há presença dele. São Francisco andava pelas ruas como quem carregava nos olhos a dor de todos. Ele enxergava o pobre, o doente, o abandonado, o que ninguém via. Ele dizia que a indiferença é o gelo que mata mais almas do que o fogo da maldade, porque a indiferença envelhece o coração, endurece o espírito e apaga lentamente o brilho da caridade. Quantas vezes você viu alguém precisando e fingiu não ver? Quantas vezes ouviu alguém pedir ajuda, mesmo que fosse apenas um ouvido atento,
e você desviou. Quantas vezes você percebeu a dor de alguém da sua própria casa e preferiu silêncio, porque seria incômodo oferecer apoio? A indiferença mata laços, mata oportunidades de conversão, mata caminhos que Deus queria abrir através de você. E o que mais fere o céu é que esse pecado não dói em quem comete, mas dói profundamente em quem recebe. Deus não perdoa a indiferença enquanto ela permanece, porque a indiferença é o oposto direto do amor, e Deus é amor. O terceiro pecado, o mais silencioso, o mais sorrateiro e talvez o mais comum entre todos, é o desprezo pelas pequenas virtudes. Você não comete grandes maldades, mas também não cultiva os pequenos gestos de bondade, paciência, humildade, pureza de intenção. São Francisco dizia que a santidade não está nas grandes obras, mas nos pequenos atos feitos com grande amor. Mas quando você despreza essas pequenas oportunidades, quando decide não perdoar uma ofensa leve, quando escolhe não pedir desculpas por algo simples, quando evita um gesto de gentileza que Deus colocou no seu caminho, você fecha portas invisíveis. Essas pequenas virtudes são sementes do céu, mas quando você as ignora, a terra do seu coração fica árida. E Deus não planta onde a terra está seca. Pense nisso, quantas bênçãos você perdeu porque desprezou um simples ato de bondade. Quantas graças deixaram de florescer porque você não cultivou paciência quando tudo pedia paciência. Quantas portas permaneceram fechadas porque você não deu um passo pequeno que Deus te pediu. São Francisco dizia que a alma que não cuida das pequenas coisas nunca estará pronta para receber as grandes. E talvez este seja o ponto mais importante desta mensagem: o céu observa seus pequenos passos mais do que suas grandes quedas. Há grandes pecados que Deus perdoa com rapidez porque vêm acompanhados de lágrimas sinceras, arrependimento verdadeiro e desejo de mudança. Mas os pequenos pecados, aqueles que você repete todos os dias sem perceber, se acumulam como poeira espiritual. E quando essa poeira cobre o coração, ela impede a luz de Deus de refletir dentro de você. Não é Deus que te abandona. É você que, aos poucos, vai criando um muro entre sua alma e a graça. Um muro feito de reclamações, de frieza, de omissão, de descuido com as virtudes que santificam. É por isso que São Francisco insistia: o pequeno descuido hoje se torna o grande abismo amanhã. Imagine alguém carregando uma pequena pedra no bolso. Ela quase não pesa. Mas a cada dia, uma nova pedra é colocada ali. No começo, não incomoda. Depois, começa a atrapalhar a caminhada. Mais tarde, impede os passos. E por fim, a pessoa já não consegue se mover. Assim são esses pecados pequenos que ignoramos, tornam-se coleções de pesos que amarrotam a alma, tiram a leveza espiritual e sufocam o fogo da fé. Por isso, Deus não os trata como pequenos. Ele os trata como perigosos, porque sabe o que eles se tornarão se você não os arrancar da raiz. E São Francisco sabia bem o quanto a alma humana é frágil. Ele falava da murmuração como veneno lento, da indiferença como gelo mortal, e do desprezo pelas pequenas virtudes como o abandono de um jardim. Ele dizia que Deus não abandona a alma que luta, mas a alma que se entrega ao pequeno mal sem resistência perde a capacidade de reconhecer a própria queda. É como alguém que vive em um quarto aos poucos escurecido. A cada dia, a luz diminui um pouco. E quando a escuridão se instala, a pessoa já não sabe quando começou a perder a visão. Assim é a alma que tolera pequenos pecados. Um dia, ela acorda e já não sente mais a presença de Deus. E talvez você esteja vivendo isso agora. Você reza, mas não sente. Você pede, mas não recebe. Você busca, mas não encontra. E não entende por quê. São Francisco explicaria assim: vá pequenas frestas por onde a sombra entra, enquanto você espera que a luz saia. Deus está tentando iluminar sua vida. Ele quer agir. Ele quer curar. Ele quer restaurar. Mas existem pequenas rachaduras que você precisa fechar. Não são grandes pecados. Não são escândalos morais. São pequenas atitudes que você considera insignificantes, mas que o céu considera graves porque demonstram um coração distraído, frio ou negligente. E aqui está uma verdade que poucos compreendem: Deus conhece o tamanho real do pecado, não pelo que aparece aos olhos do mundo, mas pelo que revela do seu coração.
Uma pequena fofoca pode mostrar mais orgulho que um erro grave. Um pequeno gesto de indiferença pode revelar mais dureza que uma queda pública. Um simples ato de impaciência pode revelar mais falta de humildade que um pecado mortal. É o coração que Deus vê. E é por isso que ele trata esses pecados pequenos com tanta seriedade, eles mostram onde sua alma está se inclinando. Imagine Jesus entrando no templo do seu coração. Ele não olha apenas para os grandes ídolos, para os grandes erros. Ele olha para as pequenas moedas espalhadas pelo chão, para as coisas fora do lugar, para os detalhes que você acha irrelevantes. Porque é nos detalhes que se revela quem você realmente é. Deus conhece a alma que luta, mesmo caída, e conhece a alma que não luta, mesmo aparentemente correta. São Francisco dizia que o inferno se alegra mais com uma alma indiferente do que com uma alma pecadora que chora, porque a primeira já desistiu sem perceber. Por isso, hoje você precisa olhar com sinceridade para dentro de si. Quantas pequenas quebras espirituais você acumulou? Quantas vezes abriu mão da paciência? Quantas vezes deixou escapar uma palavra que destruiu em vez de construir? Quantas vezes preferiu o silêncio confortável à caridade que exige sacrifício? Quantas vezes ignorou a oportunidade de fazer um bem simples porque era mais fácil não fazer nada? O céu vê tudo isso. Não para te condenar, mas para te despertar. São Francisco ensinava que cada pequeno pecado que você tolera rouba algo de você, sua paz, sua clareza, sua força, sua intimidade com Deus. E cada pequena virtude que você pratica devolve algo para você, luz, leveza, coragem e graça. Você não muda sua vida eliminando pecados enormes de um dia para o outro. Você muda sua vida fechando as portas que o inimigo usa, e essas portas geralmente são pequenas. O mal não precisa de uma porta gigante. Ele precisa de uma fresta. E talvez a maior mentira que ele já contou seja esta, e não é grande coisa. E é aqui que muitos se perdem. Eles evitam os grandes pecados, mas vivem presos aos pequenos. Eles não caem no abismo, mas tropeçam diariamente em pequenas pedras. Eles não se revoltam contra Deus, mas se acostumam a viver longe da graça sem perceber. E o resultado é sempre o mesmo, uma vida morna, sem frutos, sem profundidade espiritual. Uma vida onde as bênçãos não fluem, onde as oportunidades não chegam, onde a oração não sobe, onde o coração não se transforma. E se você sente que esta mensagem está falando com você, não tenha medo. Deus revela pequenas feridas para curá-las. Ele mostra pequenas sombras para que você acenda a luz certa. O céu nunca expõe para humilhar, e expõe para libertar. São Francisco dizia que a alma que reconhece seus pequenos erros está mais próxima da santidade do que aquela que se orgulha de seus grandes acertos. Porque a humildade abre portas que nem mesmo a força abre. Talvez você esteja percebendo agora que alguns desses pecados pequenos estão presentes na sua vida. Talvez reconheça murmurações que você normalizou, indiferenças que você justificou, pequenas virtudes que você deixou de praticar. E tudo bem. Deus não te pede perfeição instantânea. Ele pede consciência e movimento. Ele pede que você ouça e responda. Ele pede que você abra o coração e permita que ele transforme até aquilo que você considerava insignificante. São Francisco dizia, e a alma que cuida das pequenas coisas, Deus confia as grandes. E é isso que o céu deseja para você, e que você volte a caminhar com leveza, com pureza interior, com sensibilidade à graça. Mas para isso, você precisa fechar as portas que o inimigo abriu discretamente. Ele entrou pelas frestas das reclamações, das friezas, das omissões. Mas você pode expulsá-lo hoje, simplesmente escolhendo ser fiel nas pequenas coisas que Deus te pede. Porque as pequenas fidelidades abrem grandes portas. E agora que chegamos ao ponto final desta reflexão, você precisa entender que Deus não está te revelando esses pecados pequenos para te acusar, mas para te libertar. Porque o mal cresce no que é escondido, mas enfraquece no que é iluminado. Quando você olha para dentro com sinceridade, quando reconhece aquilo que ignorava, quando decide enfrentar o que antes tolerava, sua alma começa a recuperar a força que perdeu ao longo do tempo. São Francisco dizia que a alma que abre espaço para Deus até nas coisas mínimas se torna um jardim onde até o vento da graça pode florescer.
E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida, espaço. Os pecados pequenos ocupam espaço. Eles enxameiam o coração com barulho, com distrações, com desânimo. E quando a alma está cheia de pequenas sombras, sobra pouco lugar para a luz. Mas quando você remove uma sombra, por menor que seja, a luz entra imediatamente. Você não precisa esperar grandes mudanças. Quando você decide praticar uma virtude pequena, a graça se derrama como uma chuva inesperada sobre uma terra seca. E essa chuva começa a transformar o terreno inteiro. Talvez você não perceba, mas algo profundo acontece quando você decide parar de murmurar. De repente, sua mente se abre para novas inspirações. A paz começa a descer, silenciosa. A ansiedade diminui. Você se torna mais capaz de reconhecer a presença de Deus nas pequenas coisas. São Francisco vivia isso diariamente. Ele enxergava Deus no sol, na água, no vento, na dor, na pobreza. Porque seu coração não estava coberto por queixas. Ele tinha espaço para ver. E é isso que Deus quer restaurar em você, da visão espiritual que a murmuração te roubou sem que você percebesse. E algo ainda mais forte acontece quando você decide combater a indiferença. O amor desperta dentro de você. Você começa a sentir novamente. Sua compaixão, que estava adormecida, desperta como uma chama acesa. Você passa a enxergar as pessoas como Deus as vê. E veja, quando você se move em direção ao amor, o céu inteiro se move em direção a você. Deus multiplica a graça na vida de quem se importa com os outros, mesmo que seja com gestos simples. São Francisco dizia que o pequeno ato de amor é mais poderoso no céu do que o maior discurso vazio. E isso é verdade. Às vezes, um gesto mínimo que você oferece abre portas que anos de oração pedindo respostas não conseguiram abrir. Porque o amor tem chave. Ele destranca. E quando você decide valorizar as pequenas virtudes que antes desprezava, algo ainda mais profundo acontece e sua alma se reordena. O caos interior começa a se dissipar. As dúvidas ficam mais silenciosas. A fé ganha firmeza. A paciência cresce. A humildade floresce. E Deus encontra um lugar onde pode descansar dentro de você. São Francisco dizia que a alma virtuosa se torna morada confortável para Deus, e talvez você não saiba, mas Deus deseja morar em você com plenitude. Ele deseja fazer do seu coração um santuário vivo. Mas isso só acontece quando você cuida das pequenas portas, das pequenas atitudes, dos pequenos sim que oferecidos diariamente criam um grande caminho de santidade. Esta é a grande revelação: os pecados pequenos não são pequenos porque Deus é exigente. Eles são pequenos porque se escondem. E tudo o que se esconde floresce sem controle. Todo pecado que parece leve demais para a atenção se transforma em porta aberta demais para o inimigo. E é por isso que Deus te alerta. Não para te paralisar no medo, mas para te libertar para a graça. Ele quer que você caminhe leve, sem pesos desnecessários, sem culpas silenciosas, sem hábitos que te distanciem da luz. Ele quer sua liberdade. Ele quer sua paz. E agora, se você sente que algo dentro de você foi tocado, se reconheceu algum desses pecados pequenos na sua vida, faça desta hora um momento de decisão. Não basta reconhecer, é preciso agir. Diga em silêncio: Senhor, fecha as portas que eu deixei abertas. Repita isso até sentir a paz descer como um manto sobre sua alma. Porque quando você pede, Deus age. Ele fecha portas que você não consegue fechar sozinho. Ele restaura aquilo que você perdeu. Ele limpa a poeira espiritual acumulada. Ele devolve brilho ao que o pecado apagou. Ele reordena a sua vida a partir de dentro. Mas lembre-se, Deus fecha a porta, mas você precisa mantê-la trancada. E como se faz isso? Com vigilância. Com pequenas virtudes. Com escolhas diárias. Com palavras que edificam. Com amor que desperta. Com gratidão que ilumina. Com humildade que purifica. Cada gesto, cada decisão, cada inclinação do coração constrói o caminho que você está prestes a percorrer.
São Francisco dizia que a santidade começa no ponto onde você decide ser fiel ao que Deus te mostra. E Deus está te mostrando algo agora. Talvez você esteja pensando, mas eu falho tanto, e Deus responde, eu curou tanto mais. Talvez você pense, mas eu me perco nos detalhes. E São Francisco responderia, vê nos detalhes que Deus te encontra. Não se condene. Comece. O céu não exige perfeição. Exige movimento. Exige entrega. Exige sinceridade. E se você der hoje um passo pequeno, apenas um, Deus dará 100 em sua direção. Esta é a beleza da graça, ela multiplica seus esforços. E agora, antes de terminarmos, faça comigo uma pequena oração, mesmo em silêncio, Senhor, ilumina minhas pequenas trevas. Cura meus pequenos desvios. Restaura minhas pequenas virtudes. Que eu seja fiel no pouco, para que eu receba o muito que preparaste para mim. Esta oração, se feita com sinceridade, abre portas profundas no céu. Porque Deus ama aquele que deseja ser fiel até no invisível. E se esta mensagem falou ao seu coração, se te ajudou a enxergar coisas que antes passavam despercebidas, eu te peço, não vá embora sem agir espiritualmente. Deixe nos comentários estas palavras, Senhor, fecha as portas que eu deixei abertas. Isso não é superstição. É declaração de fé. É movimento da alma. É passo de cura. E se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido agora, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja sendo sufocada por pequenos pecados que ninguém vê, mas que Deus quer libertar hoje. E o simples gesto de compartilhar pode ser a chave que transformará uma vida inteira. Que São Francisco interceda por você. Que Deus te abençoe e te guie. Vá em paz.